João capítulo 9. Esse capítulo é interessante, trata-se da cura de um cego de nascença. Capítulo 9, a gente vai ver os questionamentos do fariseu com o cego, mas a verdade e a pior cegueira é a cegueira espiritual. E Jesus dá uma resposta àqueles líderes a respeito desse acontecimento, porque Jesus Cristo diz no capítulo 9, versículo 1, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Ele nasceu cego. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Qual foi a resposta de Jesus, igreja? Verso 3. Mais uma vez o versículo 3 da igreja, bem forte, mas vamos lá. E no versículo 4, Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Obrigado, meu Deus, porque sempre a Tua palavra nos estimula, nos anima, Pai, nos exorta a fazer a Tua obra, Pai. E o maior exemplo de trabalho é Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Quando a gente lê a palavra, nós observamos em Mateus a evangelização, preocupação dele com as almas perdidas. E ele chegou a dizer, na verdade, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhador na tua seara. Ah, meu Deus, ajuda enquanto igreja a despertar do sono, Pai, e fazermos a tua obra, Pai. Quantas vezes, ó Deus, o homem está parado, teu servo, o Senhor recebeu um chamado teu. Eu estava lendo hoje em Efésios aqui com as irmãs, à tarde. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu Deus, a obra é tão grande, ó Pai. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhador para a sua seara. E é nesse capítulo 5, quando o Senhor fala também no verso 17 de João, o meu Pai trabalha até agora. O Senhor está trabalhando na vida de cada um que está aqui presente, ó Pai. O Senhor sabe trabalhar. Meu Deus, eu creio que o Teu nome será glorificado em nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem trabalhado na vida da IEBT. Hoje era madrugada e o Senhor falava isso a meu coração. Há uma necessidade da igreja despertar para te buscar mais, para orar mais, porque a iniquidade tem aumentado e o amor de muitos tem esfriado. Já, meu Deus, aqueles que não fazem mais a tua obra. E aqui nesta noite existe uma exortação. Vamos trabalhar enquanto é dia. Qual é o significado dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai? Fala conosco, porque todos nós estamos sendo desafiados a fazer alguma coisa, Pai. Porque a noite vai chegar. E o que seria essa noite na vida do crente, ó Pai? As provas, as lutas. Ah, meu Deus, ajuda-nos a compreender que o Senhor tem uma obra hoje, agora, que não pode, ó Deus, ser adiada. O Senhor nos chama hoje para fazer a Tua obra, Pai. E que possamos fazê-la com amor, com dedicação, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado. Obrigado, porque creio que nessa noite o Senhor também está operando em nossas vidas e que essa mensagem seja tão somente para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Vamos trabalhar enquanto é dia. É o tema que eu pensei quando o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração. E aqui esse texto fala que Jesus trabalhava no dia de sábado, trabalhava todos os dias. Aliás, Ele é o Deus que trabalha. Você acredita que nesta quarta-feira Deus está trabalhando na sua vida? Sabe por que você está aqui? É resultado da obra de Deus, irmãos. É Deus que tem trabalhado e Deus não vai parar. Você vai sair nesta quarta-feira aqui sabendo que Deus tem uma obra na sua vida e que você não pode parar, que você deve continuar. E pensando nesse tema, é uma mensagem temática. Vamos trabalhar enquanto é dia. Até pensei naquele hino, vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, no labor
sem temor. Então, no Evangelho de João, nesse capítulo 9 que nós lemos, encontramos essa emocionante história de um cego de nascença, onde Deus, ele operou e foi curado por Jesus Cristo. E no verso 4, o mestre da Galileia, ele faz uma declaração: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É muito impressionante, não sei se você já percebeu, quando o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele descreve a pessoa de Cristo, um rosto cansado, um rosto enfadado, da fadiga do dia a dia, de noite de vigílias, de cansaço na obra. Às vezes, irmãos, eu confesso que tem domingo, tem dias na semana que eu realmente estou enfadado, porque trabalhar na dimensão espiritual não é fácil. Quantas pessoas distantes de Deus, quantas famílias sendo destruídas, quantas pessoas já não têm mais a alegria de servir ao Senhor, quantas pessoas estão com vidas incircuncisos, distante de Deus, e nós precisamos estimular e lembrar que Deus está trabalhando. Essa palavra, meus irmãos, que Deus enviou ao meu coração e para a igreja, ela é poderosa e não se refere a trabalhar no ciclo solar. Esse trabalho que você tem, que passa o dia fazendo a obra para trazer o pão para sua casa. Mas, na verdade, essa palavra tem uma revelação profunda, uma revelação espiritual sobre o tempo, a oportunidade e a urgência da missão que Deus nos confiou. Você sabe disso? Que Deus colocou a missão, além do que você faz no seu dia a dia, além dessa missão que você trabalha, está cansado às vezes. Deus tem uma missão bem maior, a missão de ganhar almas, a missão de falar do seu reino, a missão de falar do céu. Jesus certa vez chegou para o apóstolo Pedro e disse, quando teve aquela pescaria maravilhosa: você não fique impressionado com esses peixes, porque eu tenho outra pescaria para você fazer. Você agora vai ser pescador de quê, igreja? De homens, vai pescar homens. Parece que sempre a preocupação de Jesus Cristo é espiritual. E você sabe que a gente passa o dia todo trabalhando, um mês trabalhando, às vezes tem 1, 2 empregos, não para por causa do material, para ter o nosso pão, e tem que trabalhar mesmo. Mas já pensou sobre essa questão espiritual? E é sobre isso que eu quero abordar nesta noite em breves palavras. Em primeiro lugar, o dia representa o quê? Oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, ninguém pode dizer que Deus não deu oportunidade. Todos nós temos a oportunidade de trabalhar. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer que na igreja tem 3 tipos de pessoas, né? Tem um que trabalha, tem aqueles que trabalham. Tem os que não trabalham e tem os que atrapalham. Esse é o pior que tem, os que atrapalham. Porque cria problemas muitas vezes. Então, Deus convida você hoje para trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer a obra. Deus tem algo na sua vida especial. E nós precisamos, estou vendo ali os irmãos trabalhando na mídia, eu vejo ali os irmãos trabalhando lá atrás, tem a sopa, tem tanta coisa, na oração, tem várias obras, e Deus está chamando cada um de nós para trabalhar. Mas olha, trabalhe enquanto é dia. O que significa esse dia aqui? Esse dia mencionado por Jesus simboliza o período da graça e a oportunidade que Deus nos concede. Enquanto a vida, a chance de servir, de amar, de evangelizar, de fazer a diferença. Ninguém tem a garantia do dia do amanhã. É hoje que Deus quer usar você, quer através de você falar do amor dele a alguém que está precisando. Faça a obra, não espere não, porque Deus vai mandar e você vai fazer. Quem envia é Deus, os trabalhadores. Agora a ordem aqui, para a IBT nessa quarta-feira, Jesus manda trabalhar, fazer a obra, não é algo opcional, é uma responsabilidade espiritual de todo cristão. Cada um de nós temos nossos dons, temos talentos, recursos que devem ser colocados a serviço de Deus. Eu vejo alguns carros assim, esse carro 100% Jesus, será que é 100% Jesus? Será que esse carro também serve à obra do Senhor? Irmãos, todo recurso, todo o seu ser, sirva a Deus, fale do Senhor. Talvez você passe por uma loja daquela que vende Bíblia e compre sem literatura, aquele molhinho de literatura, e guarda no seu carro. Quando chegar alguém que pede um trocado a você, não pede esse pessoal num sinal, você pode dar até R$1, mas dá uma palavra, aproveita a oportunidade. Deus vai fazer algo na tua vida tremendo, que você está valorizando as coisas espirituais. Geralmente, a nossa preocupação é só com as coisas materiais. E está dizendo, trabalhar é uma ordem divina. Todos devem trabalhar. O trabalho cristão inclui testemunho, oração, ajudar o próximo, exercer a nossa profissão com excelência. Porque, irmãos,
Uma das coisas que eu escuto e me preocupo é quando alguém diz assim, ó, eu tenho um funcionário tão ruim de serviço e é crente. É muito difícil a gente ouvir isso. Fazer o trabalho seu com excelência onde você faz, para ninguém ter queixa de você. Você sabia que o pessoal procurava defeito no jovem Daniel e não achava? Porque ele cumpriu o seu horário. Crente dá testemunho. Ô pastor, vem cá. Pegue a ficha desse presbítero, desse homem aqui. O senhor é pastor, mas era administrativo. Veja quantos atestados falsos ele dá. Eu não sei se é falso. Esse rapaz está doente todo final de semana. Esse rapaz vive mentindo. E não sei o que. Irmãos, é muito sério isso, porque o povo não está olhando. Não dê corpo mole, faça a obra do Senhor. Faça no seu trabalho, honre também o salário que você ganha. Isso é sério, porque nós temos sendo observados. Pense naquele crente como é preguiçoso. O crente preguiçoso. Irmãos, o servo do Senhor, ele é trabalhador. Faz a obra de Deus com amor. E no seu trabalho também ganha almas para Cristo pelo seu zelo. Então, aqueles que trabalhar não é uma opção, é uma ordem. Então, aqui, meus irmãos, nós fomos salvos. Nós não fomos salvos apenas para descansar, mas para servir ao Senhor. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Eu não sei se é uma mensagem muito agradável numa quarta-feira, mas a Bíblia diz aqui, vamos trabalhar enquanto é dia. Faça alguma coisa. Amanhã você vai encontrar com aquela mesma pessoa que você trabalha há 5 anos, há 10 anos. Você já evangelizou essa pessoa lá no seu vizinho? Ou você é o tipo de crente que dá um testemunho? Testemunho não é testemunho não, testemunho. Deus está nos chamando nesta noite para fazer a obra dele com excelência e para ganhar almas para o seu reino. E ele diz aqui ainda, eu vou ler o texto, no versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem. E agora eu quero pensar, o que representa essa noite que Jesus quis dizer? O que será que representa? Enquanto é dia, enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho as pernas, porque muita gente começa a prometer a Deus que vai evangelizar, vai entrar no coral, vai fazer aquilo outro, quando pega uma enfermidade, ou quando está caído. Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou fazer isso. Quantas pessoas já me chamaram em hospital, pastor, eu saí daqui, um culto de gratidão. Ainda tem muita gente esperando esse culto de gratidão. Ou outros dizem assim, pastor, se eu não morrer, eu vou ficar para a escola dominical. É preciso ter isso aí, irmão. Se escapar, voltar para a escola, irmão, tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Nunca tem um domingo para dedicar ao Senhor. Nunca tem. Ou eu venho de manhã. Se eu vier de manhã, não venho à tarde. Se eu vier pela manhã, não venho à noite. Tente experimentar fazer a obra de Deus com alegria. E você vai ver as bênçãos de Deus fluindo sobre a sua vida. Meus irmãos, olha. Eu já falei que trabalhar é uma opção divina. Não é opção, é uma ordem. A noite representa o fim das oportunidades. Presta atenção. Quando Jesus fala que a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ele nos alerta sobre a brevidade da vida, sobre a morte, sobre a volta de Cristo, ou endurecimento do coração. São realidades que podem interromper nossa oportunidade. Eu tenho encontrado pessoas que hoje realmente não têm aquele trabalho que teve outrora. Mas sabe o que elas me dizem? Pastor, eu aproveitei cada momento. Eu aproveitei o tempo que Deus me deu e fiz a obra dele. Eu fiz vigília, eu fui para isso, eu fiz evangelismo, eu fiz tanta coisa. Lembra daquele rei quando o profeta chegou e disse, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Foi que aquele rei disse, Senhor, tu sabes que eu andei no teu caminho. Ele olhou para a parede e contou a história. Se nessa noite de quarta-feira, ou nas primeiras horas da madrugada de quinta-feira, Deus mandasse anunciar a tua partida, você vai morrer. É difícil isso, né? E o profeta, você vai morrer essa noite. Tu morrerás e não viverás. O que é que você dizia a Deus? Deus, dá mais oportunidade que eu estou com um trabalho lá de evangelismo, eu quero continuar. Senhor, tu sabe que eu não falto, tu não sabe que eu tenho me dedicado, tu sabe que eu sou fiel naquilo que o Senhor me dá, porque a gente tem nada, né? A gente devolve o que é de Deus. E aqui, irmãos, infelizmente, a noite representa o tempo que você vai querer fazer e não vai ter mais oportunidade. A noite também pode simbolizar os tempos de tribulação ou de juízo divino. Portanto, não devemos adiar nossas boas obras, nossa decisão de seguir a Cristo plenamente. Amanhã pode ser muito tarde. Eu vou dizer o que Deus está falando, ele mandou repetir isso. Amanhã pode ser muito tarde, se dedique hoje. Não deixa, um dia eu vou orar, ore hoje. Um dia eu faço uma vigília, faça hoje. Vou me acordar de madrugada para orar, ore hoje. Sempre a gente fica adiando para amanhã,
e já começou esse ano, já está na metade do ano, já passou 15 dias e você continua com a mesma indisposição. Peça a Deus despertamento. Diga para a sua irmã, ele não vai lhe chatear não. Desperta mais, diga para a sua irmã, desperta mais. Enquanto é dia. Eu não sei se a noite já chegou na sua vida. A noite é quando você e eu não podemos mais trabalhar. E ele diz aqui, ó, a noite representa o fim de todas as oportunidades. A volta de Cristo. A noite também pode simbolizar tempo de tribulação na nossa vida. Portanto, não devemos adiar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Irmãos, Deus deu a você um trabalho, faça com zelo, faça com amor, porque se fizer para perturbação não vale a pena. Entregue ao Senhor. E ele diz aqui, o comentarista, amanhã não nos pertence, o que temos é hoje, agora. E gostaria de ainda, dentro desse versículo, fazer a obra de Deus tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito na nossa vida. Há um propósito para você estar aqui nessa igreja. Como você veio parar na EBT? Por acaso? Tenho certeza que Deus chamou você para fazer algo. E aqui nesse versículo ainda, ele diz assim, há uma urgência. Fazer as obras do Pai tem propósito. Jesus disse, façamos as obras daquele que me enviou, incluindo seus discípulos nessa missão. Isso significa que somos cooperadores de Deus na terra. Deus chamou você para cooperar com o seu pastor, com o seu líder, mas você nem com ele fala mais. Para trabalhar na obra. Irmãos, essa mensagem me incomodou muito. Quando alimentamos muitas vezes, irmão, a gente sente fome, mas a gente já não sente fome de fazer a palavra, de fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz assim, nem só de pão, que a Bíblia não é verdade? Viverá o homem, mas de quê? Toda a palavra que procede da boca do Senhor. Parece que a nossa visão é para aqui agora só. Aqui eu caso, aqui eu tenho filho, aqui eu construo, aqui eu vou comprar, aqui eu vou vender, isso aqui é na minha velhice. O planejamento é tudo, não está planejando a eternidade. Ou seja, uma vida com Deus, buscando ao Senhor. Então fazer a obra do Senhor. Nosso trabalho diário, quando é oferecido a Deus, também se torna espiritual e faz parte dele desse propósito. Eu conheço um irmão, que é aquele pessoal que coloca gasolina, fretista, né? Mas se você vê o que ele faz, quando a gente chega no posto, bom dia, tudo bem, quanto vai querer, e conversa com alegria com você. Coloca lá a gasolina e depois ainda dá uma literatura. Olha, ele está trabalhando, está ganhando o pão dele e está fazendo a obra de Deus. Tem gente que é crente e ninguém sabe nem que é crente, é ignorante, é um bicho. Irmãos, isso é sério. Não tem testemunho de servo do Senhor. Vizinho nenhum conhece ele como crente. Parece que é do serviço secreto de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus com alegria. Eu preciso melhorar. Todos nós somos afiados. Façamos as obras. É necessário, irmão, fazer a obra. E eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Já quero concluir. Porque há uma urgência, Liel. Há uma urgência de fazer essa obra. Nada de desculpa, você que é obreiro do Senhor. Deus te deu sabedoria. Deus te deu inteligência. Ó, irmão, saber o tempo, que é curto, não leva a estabelecer prioridades. Você acha que tem mais quantos anos? Por exemplo, quantos anos você tem? Não precisa me responder. Você vive a cidade o dobro dela? Você acha que chega? Então parece que você já tem mais tempo aqui do que está partindo, né? Porque quem fizer essa conta de 60 anos, tá, meu irmão, 120, mas tá não, varão. Tem alguém aqui com 100 anos aqui hoje? Tem não, meu irmão. Aproveita. Não sei se você já notou que você está ficando com a carinha de maracujá, está ficando, né? Aquela, está acabando, irmão, aquela... Tá, não está ou não está, Manuel? Tá, não está com aquela forma. O bucho cresce, aquela coisa toda, né? E você vai ficando enfraquecido. Sabe o que é que eu mais amo? Às vezes quando termina o expediente aqui na igreja, eu estou cansado. Aí eu digo, Senhor, um dia que eu me desgastei na tua obra. Que privilégio, irmão. Gente que se desgasta carregando o peso dentro. Tu é cansado. Foi o que tu fizeste. Foi muito trabalho. Parabéns. Faz a obra de Deus com essa alegria. Cansado. Porque quem está descansado? Você está cansado aqui. Eu vi Regiane chegando aqui, cansada aqui, agoniada, porque chamou o Uber, não veio e tal. E com aquela alegria está aqui. Passou a tarde, chegou a noite, está aqui. Mas não está fácil. Mas é o prazer de estar na casa do Senhor. Outros não param de olhar para o relógio. Doido para ir embora.
E tem outra coisa, não vai falar com ninguém. Vai embora, entra no carro, vai embora ali, chum! Sem comunhão com a igreja, sem comunhão com os irmãos. Não tem vida no altar. Desculpa estar falando isso, mas eu tenho que dizer isso a você. Você não perdeu a alegria, não tem comunhão com a igreja. E teve alguém que me disse que tem mais amigo lá fora do que dentro da igreja. Irmãos, é o mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A produtividade espiritual não se mede por quantidade, mas pela tua fidelidade e obediência a Deus. Na oração, eu queria concluir dizendo o seguinte: incline sua cabeça, feche seus olhos. Diante da palavra de Deus, nesta quarta-feira à noite, dia 15, fomos desafiados a refletir sobre o que temos feito na obra do Senhor. O dia ainda está brilhando, você tem a oportunidade. Para muitos de nós, temos a oportunidade, mas a Bíblia está dizendo, Deus está falando com cada um de nós, está chegando a noite, está se aproximando a noite, e ela se aproxima sem aviso prévio. Não podemos nos dar no luxo de viver de forma indiferente ou preguiçosa. O chamado de Cristo é para você, para essa geração, e tem mais, não importa a tua idade, profissão ou condição, há uma obra que só você pode fazer. O pastor não pode, você pode fazer essa obra, só você. Enquanto é dia, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos trabalhar. O mestre conta comigo e conta com você, ele conta conosco. E a nossa recompensa já está garantida na eternidade. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Que possamos ouvir um dia Deus dizendo para mim e para você: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 31. Mas também, felizmente, alguém vai dizer: apartai-vos de mim, vós que cria problema, é iniquidade, é aborrecido, é aborrecida, só vive dando trabalho, se aparte de mim, porque você praticou o tempo todo a iniquidade, você foi desrespeitoso com a minha casa. Isso vai ser forte, viu, irmãos? Mas infelizmente, alguns ouvirão: você valorizava mais os ímpios do que a minha igreja. Pai querido, obrigado a Deus, porque tua palavra, ela não volta vazia, mas ela produz um efeito, ó Pai. A mensagem que ouvimos nesta noite foi teu filho que disse: façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Está chegando a noite, ó Pai. Quantas pessoas estão na noite, estão no leito da dor. Tem misericórdia, Pai. E eu creio, meu Deus, que tu é Deus tão misericordioso, que o Senhor ainda levanta para dar oportunidade, ó Pai, para continuar te servindo. Leva-nos em paz, ó Deus, e que temos uma noite de descanso, e segundo a tua vontade, ó Pai, possamos voltar, segundo o teu querer, amanhã matinal e tantas outras atividades, ó Pai. À noite também teremos atividade aqui na tua casa. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Amanhã estarei trazendo um estudo na união feminina missionária dessa igreja. Usa a minha vida, ó Pai, que tudo seja para a glória do teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o teu amor, tu és o nosso Deus, nosso eterno Pai. A comunhão e as consolações do teu Espírito seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Uma noite de bênção, uma noite de paz, em nome de Jesus.